Olá, povo batista bíblico. Eu sou o pastor Ebenezer Rodrigues e quero falar a respeito da mensagem que você vai ouvir, pregada por mim pela graça de Deus. Eu vou falar a respeito de perpetuar o fundamentalismo bíblico, entrar um pouco na história humana, a introdução de muitas filosofias que tentaram derrubar a verdade de Deus, que prevaleceu, porque Cristo é a verdade e quem está a favor da verdade vai sempre prevalecer. Que essa mensagem abençoe o seu coração e estimule você a estar mais perto de Jesus. Deus te abençoe. Boa mensagem. Bom estarmos aqui, amém, meus irmãos? Eu gosto de dizer o seguinte: eu quero estar aonde o povo de Deus está. Porque aonde o povo de Deus está, Deus está. E aonde Deus está, coisas extraordinárias acontecem. Eu peço a você que coloque-se em pé. Enquanto isso, agradeço à Comunhão Batista Bíblica Nacional pelo convite feito a mim para pregar na abertura deste congresso. Trazemos a saudação do pastor Josué Pereira Félix. Pastor Josué gostaria de estar aqui, programou-se para estar aqui, mas em função da enfermidade da sua esposa, a irmã Sinira, ele acabou precisando ficar em São Paulo. E já aproveitando, eu peço aos irmãos que orem. Orem pelo pastor Josué. O pastor Josué está com 83 anos, permitindo Deus em outubro completará 84 anos, mas continua vigoroso como sempre, continua firme como sempre, um exemplo de fidelidade ao Senhor e continua batalhando por essa fé comum que uma vez foi dada aos santos. Peço a você que ore pela sua esposa, a irmã Sinira. Se você pode guardar esse nome, escrever esse nome, ore a Deus, pedindo que o Senhor visite a irmã Sinira com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu poder. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 23, versículo 23. O tema que me foi dado para pregar essa noite é perpetuando o fundamentalismo bíblico. Provérbios 23, 23. A palavra de Deus assim nos diz: compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar. Deus santo e querido, te damos graças por estarmos aqui. Damos graças porque o Senhor preparou este ambiente para reunir o teu povo, para falar aos nossos corações. E, ó Pai, o que pedimos é tão somente que a tua palavra, somente a tua palavra, venha falar aos nossos corações. Meu Deus, ajuda-me a transmitir a tua palavra nesta noite e meus irmãos a recebê-la. Eu peço para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Os séculos XVIII e XIX trouxeram no seu bojo, dentre tantos acontecimentos, dois acontecimentos que são reputados como divisores de água na história da humanidade. O primeiro acontecimento é a Revolução Francesa, que tinha, dentre outros objetivos, na minha opinião, mais importante, que era acabar com a monarquia no mundo. A segunda revolução foi a Revolução Industrial, capitaneada, patrocinada, incentivada pelas mentes pensantes da época. O objetivo da Revolução Industrial, fundamentalmente,
era mostrar a superioridade da razão, a superioridade da mente humana sobre a fé. O triunfo da razão humana sobre a fé, sobre as coisas espirituais, sobre as coisas as quais o olho humano não pode ver, o ouvido humano não pode ouvir, a capacidade humana sem Deus não pode perceber. A Revolução Industrial vem trazer a ideia de que é a razão que tem de imperar, de que a fé é assunto para gente ignorante, para gente sem escolaridade, para gente sem formação, e que a partir dessa revolução o homem tornar-se-ia o centro de todas as coisas. Aí vê-se o início de uma era chamada de Era Moderna. E a Era Moderna traz consigo outros acontecimentos, dentre eles a própria organização das ciências humanas. Ou seja, a cada dia, essa razão humana vai ganhando corpo, vai se expandindo, vai tornando-se palavra final. Então, os princípios difundidos desde muito tempo antes, e se tornaram nominalmente ciências, como o iluminismo, como o próprio racionalismo, e outros movimentos intelectuais, que vão dando combustível a esse movimento humano que tenta acabar com a questão da religião e da espiritualidade como sendo uma bússola a guiar o homem por essa vida e conduzi-lo à presença de Deus. Aí vem os movimentos relacionados ao evolucionismo. Isso vai tirando de cena aquilo que a palavra de Deus diz quanto à criação. O criacionismo vai perdendo força, o evolucionismo, uma teoria até os dias de hoje, vai se avolumando, vai ganhando espaço. O socialismo vai também tendo a sua voz. O ateísmo por trás do socialismo, do comunismo, dos postulados de Marx e Engels, vão ganhando corpo e vão invadindo a igreja. Chegam ao povo de Deus. No século XX, o início do século, a fé sofre abalos constantes, sofre investidas constantes da modernidade sobre ela. Isso atinge obreiros, por extensão, ovelhas. Por extensão, as escolas teológicas começam a olhar a fé com a mesma visão relativista. Começam a duvidar de certas afirmações da palavra. A criação descrita na palavra de Deus vai se tornando um mito na mente de alguns líderes, professores de seminários, futuros obreiros. O secularismo vai invadindo o povo de Deus. Alguém já disse certa vez que a igreja de Jesus é como um barco que navega pelo mar e vai entrando mar adentro. É óbvio que esse barco não pode impedir que, enquanto algumas ondas batem nele, alguma água lá entre. Mas, rapidamente, é preciso ter algum tipo de utensílio para tirar essa água de dentro do barco. E o risco torna-se grande e fatal quando essa água não é tirada de dentro do barco. Ele vai invadindo o barco e ela vai tomando o barco. E o problema é quando a água invade o barco de tal maneira que leva-o a afundar. A igreja não pode permitir que o mundo, que o secularismo, que o mundanismo entre nela,
Tome conta dela, se avolume sobre ela, porque isso vai fazer a igreja de Jesus ir a pique. Perder a capacidade de salgar e de brilhar neste mundo. Aí entra em cena o fundamentalismo bíblico. Porque desde o século XVII havia líderes que se levantavam em nome da fé bíblica e que pregavam o evangelho bíblico e que defendiam a palavra de Deus como a palavra é, de fato, palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Palavra poderosa, palavra que anuncia a salvação e com a salvação a transformação do ser humano. Mas em meados do século XX, início, na verdade, do século XX, a primeira metade, a primeira década do século XX, a metade do século, ou da primeira década, homens se levantam. E se levantam mais veementemente na Inglaterra e, sobretudo, na América, com Bíblias nas mãos, para defender a fé comum que uma vez foi dada aos santos. A palavra fundamentalismo, ela em sua origem tem a ver com fundo, tem a ver com base, tem a ver com raiz. Fundamentalista é aquele que busca base, que busca apoio, que busca o profundo, aquilo que sustenta a vida, aquilo que não se abala, aquilo que permanece, aquilo que faz prevalecer por ser firme, aquilo que suporta o tempo, que vence o tempo, as adversidades, a contrariedade, aquilo que é sólido, aquilo que é rocha firme para se edificar a vida, para se viver e também para morrer, crendo que em vida viverá apoiado em base sólida e depois da vida estará solidamente na presença de Deus e vivendo a eternidade na presença do Senhor. Isso é fundamentalismo. É voltar às bases. É voltar às origens, é ir ao fundo e se sustentar lá. O texto que lemos diz: compra a verdade e não há vendas. Eu quero trabalhar em cima desta primeira frase de Salomão. Compra a verdade e não há vendas. Em primeiro lugar, Salomão fala da singularidade da verdade. Compra a verdade. Só há uma verdade. Amém? É óbvio que, humanamente falando, existem inúmeras verdades. E o ser humano vive em busca destas verdades. Existencialmente, ele busca a verdade para a sua vida, para entender-se, para saber suas origens, para saber se colocar na vida, para saber enfrentar a vida, e pensando até, em muitos casos, além dela, numa possibilidade de que exista uma outra vida. Os seres humanos, de maneira geral, são cheios de dúvidas quanto à vida e procuram verdades que possam calar o seu coração, trazer paz, sossego para as suas almas e fazê-los viver de modo tranquilo no seu tempo aqui. Os seres humanos buscam verdades na ciência, nas questões relacionadas à saúde. Milhões de dólares são gastos em pesquisas, na tentativa de entender a AIDS, os mecanismos que geram câncer no corpo de um ser humano. A ideia é descobrir a verdade sobre isso e assim poder vencer essas enfermidades. A busca, através
de supostas verdades filosóficas. Outros buscam verdades em relação às estruturas sociais, aos governos humanos, buscando maneiras equilibradas de o ser humano poder viver em sociedade. E aí os tipos de governo, as filosofias que tentam implementar em determinado país, quer seja o socialismo, o comunismo, a democracia, ou até a ditadura, são verdades que as pessoas têm consigo e que tentam implementar dentro de uma sociedade, buscando ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade, de fato, que possa se estabelecer e prevalecer, coexistir em paz. Quando falamos de verdades, nós entendemos que existem verdades que são mais importantes que outras verdades. Saber que a Terra gira em torno do Sol, e saber que gira em torno do seu próprio eixo, e que todo esse processo leva 365 dias e 6 horas, é uma verdade científica. Mas essa verdade, dita por mim agora, não mudou sua vida. Não transformou a sua história. Existem verdades maiores. Existem verdades que podem mudar, de alguma forma, a sua vida, a sua visão de mundo. Muitas são as verdades. Mas o fato, meus irmãos, é que, nos nossos dias, a verdade, inclusive bíblica, está sendo relativizada. Se no pré-modernismo Deus era o centro, se no modernismo ou na modernidade o homem tornou-se o centro, na pós-modernidade não há centro. Na pós-modernidade não há verdade absoluta. Na pós-modernidade, todas as verdades são possíveis, inclusive aquelas defendidas pelos crentes, inclusive aquelas defendidas por aqueles que acreditam na palavra de Deus como ela é. Para esse mundo pós-moderno, é só mais uma verdade, e cada um crê na verdade que quer, e ninguém critica a verdade do outro. Cada um vive a sua verdade. Essa é a mentalidade do mundo em que nós estamos inseridos. Mas, meus irmãos, nós sabemos que só há uma verdade, que é Jesus. Nós sabemos que Jesus se revela pela sua palavra. A sua palavra que é verdade. Porque ele é em si mesmo a verdade. E nós não podemos ser influenciados por esse tempo que o apóstolo Paulo chamou de trabalhoso, difícil, árduo. Nós não podemos deixar que visões outras modifiquem as nossas convicções. Esse tempo é um tempo de voltarmos aos fundamentos. É tempo de voltarmos aos rudimentos. É tempo de lembrarmos quem somos. E é tempo de nos firmarmos na nossa fé. A verdade que é Cristo não é um conceito. A verdade que é Cristo, nós sabemos, é uma pessoa. A verdade que é Cristo, nós sabemos, transforma vidas. A verdade que é Cristo, nós sabemos, sobrepuja qualquer filosofia humana. Qualquer religião humana. A verdade que é Cristo está acima de tudo, de todos, é exclusiva e está sozinha nesta categoria. Não há qualquer outra verdade ou algo que se postule como verdade que possa prevalecer sobre Cristo, a verdade das verdades. Os budistas chamam a Buda de o iluminado. Jesus diz, eu sou a luz. Jesus é maior do que Buda.
Os filósofos fazem perguntas à vida, tentam entender a vida, tentam destrinchar a vida. Mas Jesus diz: eu sou a vida. Quer ter vida? Quer ter contentamento na história? Olha para mim, vem a mim, eu sou a vida. Os sistemas de governo tentam colocar o homem dentro dos trilhos, tentam deter a animalidade humana e não conseguem. Os índices de violência crescem no mundo todo. O mundo civilizado vê-se perdido, está perdendo as estribeiras, está perdendo o equilíbrio. O ser humano vai de mal a pior, e a eterna palavra de Deus diz que é assim. Os seres humanos irão de mal a pior. Mas Jesus diz que quem cresce nele teria vida, e vida em abundância. Teria um novo coração, uma nova mente, uma nova mentalidade, uma outra conduta, uma outra maneira de viver. É dessa verdade que nós estamos falando. E é nessa verdade que nós temos de nos fundamentar. Esta verdade singular. Mas Salomão diz: compra a verdade. Isso nos leva a pensar na segunda questão: o valor da verdade. Compra a verdade. A verdade tem um preço, meus irmãos. Se alguém quer andar na verdade, pagará um preço por ela. Se alguém quer andar na verdade, haverá de dar de si para andar nesta verdade. A verdade tem um preço porque ela é rara. Cada dia mais rara. E tudo o que é raro, por definição, é caro. Exatamente porque não se encontra em qualquer lugar. Exatamente porque não é fácil e simples de ser encontrada. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Samuel, o primeiro livro, capítulo 3, verso 1, que nos dias de Samuel, a palavra de Deus era rara. Não havia visão manifesta. Era exatamente porque ouvir a voz de Deus era uma coisa tão preciosa. A verdade tem um preço, porque é rara. A verdade tem um preço porque é eficaz. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é eficaz. A verdade tem um preço não só porque é rara, não só porque é eficaz, mas porque ela promove mudanças na vida humana. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é cara, não só porque é rara, não só porque é eficaz, não só porque produz mudanças, mas também porque prevalece. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade, pela verdade. Na verdade, nós sempre prevaleceremos. Na verdade, a favor dela, nós sempre venceremos. Mas contra a verdade, nós já estamos derrotados. O catolicismo romano abriu mão da verdade em nome da unidade. O protestantismo histórico abriu mão da unidade em nome da verdade. Mas nós, batistas, temos que lutar para ter a verdade e a unidade. O nosso grande desafio é sermos unidos e unidos em torno da verdade. Não há união que valha a pena se não for em torno da verdade.
Não há união que se estabeleça e que valha a pena ter, se não for em torno da verdade. É isso que nós temos de buscar e abrir a visão. Se nós não vamos nos unir em torno da verdade, então é melhor que não busquemos união nenhuma, porque seremos fadados à derrota. Mas Salomão diz: compra a verdade e não há vendas. A singularidade, o valor, a manutenção. Salomão diz: compre ela. Ela é cara, mas vale a pena tê-la. E não se desfaça dela. Não há vendas. Irmãos, eu creio que esse é o desafio deste congresso para nós. O desafio deste congresso ao povo batista bíblico é exatamente este. É manter a verdade. É não abrir mão da verdade. É não se vender pela verdade ou contra a verdade. Isso é um desafio, meus queridos, porque há uma verdadeira pressão para que nós abramos mão da verdade. Essa pressão vem de fora. Essa pressão vem do mundo que jaz no maligno. Mas essa pressão também já se vê, não só fora, mas dentro, no arraial do povo de Deus. Uma pressão para que abramos mão desta verdade. Esta verdade que nos alcançou, essa verdade que nos transformou e essa verdade pela qual nós vivemos. Os fundamentalistas sempre se levantaram em nome da verdade e pagaram preço por essa verdade e não abriram mão desta verdade. Talvez por isso sejamos poucos. Mas sendo fiéis, louvado seja o nome do Senhor pelos poucos. Eles existem. Neste fim de semana, preguei em uma conferência fora do estado de São Paulo, numa igreja batista, que não pertence ao grupo batista bíblico, saiu de uma grande denominação batista, é hoje independente, mas uma igreja, irmãos, fundamentada na palavra. Uma igreja saudável, sobre vários pontos de vista. Mas me lembro do pastor Gutierrez, no último congresso. Pastor Enoque, quem se lembra dele? Pregou em nossa igreja e disse o seguinte: a igreja saudável cresce em torno do púlpito. A igreja saudável cresce em torno da palavra. A igreja saudável cresce em torno da verdade. Há muitos querendo descaracterizar esta verdade. Isso nos coloca numa guerra. Estamos em guerra, povo batista bíblico. E a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Quando estoura uma guerra entre nações, a primeira coisa que os líderes dessas nações fazem é controlar a imprensa. Só é noticiado o que interessa. Bomba cai em creche e mata 40 crianças. Para levar o restante da opinião pública mundial a odiar o país que lançou aquela bomba lá. Cada país vai noticiar sempre aquilo que interessa e colocar-se como vítima. Vimos os últimos conflitos na faixa de Gaza. O que a imprensa mundial noticia é de uma, entre aspas, covardia do povo de Israel contra aqueles coitadinhos palestinos na faixa de Gaza. Não se noticiam as barbáries feitas naquela região, crianças que são colocadas lá na linha de frente do armamento israelense, covardemente colocadas lá.
Os grupos terroristas que estão por trás, patrocinando esse tipo de levante lá, só se noticia o que se quer. A verdade não é noticiada. Nós estamos em guerra, meus queridos, e a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então nós temos que lutar pela verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade. E esse desafio que este congresso se propõe a fazer a todos nós é importante. Porque manter a verdade implica em defendê-la a qualquer custo. Paulo era militar e frequentemente em suas cartas usou termos militares. Em Efésios 6,14, ele atribui à palavra de Deus status de espada. É guerra, é batalha, é luta pela verdade. Manter a verdade implica também em falar dessa verdade, conversar sobre ela, alinhar-se a ela e aos que a ela defendem. É preciso que essas informações sejam claras. Nós estamos em guerra e o exército que batalha pela verdade precisa conhecer a verdade, trocar informações sobre a verdade, fortalecer-se na verdade, uns aos outros dentro desta verdade. As informações precisam ser claras, irmãos. Nós precisamos ter identidade, precisamos saber quem nós somos. Nós batistas não nascemos numa esquina qualquer, dizia o falecido pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Nós temos uma identidade doutrinária. Temos uma identidade em termos da nossa tradição, há marcas que nós temos. Nós não podemos nos descaracterizar, nos diluir e nos tornar iguais a todo mundo. Não podemos abrir mão da verdade. Mantenha a verdade, não há vendas. É preciso ser claro. É preciso que o batista bíblico do norte do país creia nas verdades fundamentais das Escrituras e tenha o DNA batista bíblico que tem um pastor do sul do Brasil. É preciso que nós entendamos essa verdade, difundamos essa verdade a partir de nós mesmos. Isso tem que ser claro. Não é possível que diante dessa verdade cada um enxergue de um jeito. Não vamos a lugar algum. Porque nada dividido prospera, nada. Essas informações têm que ser claras. O pastor me contava ontem da história do caseiro que liga para o seu patrão na cidade grande e diz assim: eu estou ligando para o senhor para falar que Bolinha morreu. Bolinha era o cachorro. Bolinha morreu. O patrão do lado de lá diz: oh, mas que coisa! Os meus filhos gostavam tanto desse cachorro, como é que eu vou dar essa notícia para eles e para minha esposa? Mas como é que foi isso? Não é que ele comeu uma carne estragada aqui na fazenda. Mas como carne estragada? Eu não compro ração da boa para o cachorro. Você vai dar carne estragada para o cachorro? Não, ele comeu porque quis. Tinha uma carne estragada lá, ele foi lá, mordeu. Quando eu vi, ele estava comendo a carne do cavalo. Cavalo? Que cavalo? O seu cavalo que estava carregando água numa carroça, o meu cavalo manga larga, você usou para carregar água numa carroça? Ele morreu? Morreu. Morreu como? Então, carregando água. Para quê? Para apagar o incêndio. Mas que incêndio? O incêndio da sua casa. Queimou tudo, inclusive a garagem, seu carro, queimou tudo. Mas como incêndio na minha casa? Lá é luz elétrica. É porque tinha uma vela acesa. Mas que vela? Do velório. Que velório? É que
há 2 dias atrás, eu ouvi um barulho, alguém entrando pelo portão. Eu peguei a espingarda e estava escuro, eu achei que era ladrão e atirei. E quem morreu? A sua mãe, foi sepultada ontem. A informação tem que ser clara, tem que ser direta, sem rodeios, meus amados. O que cremos? Um batista bíblico crê nisso. Nós defendemos isso. A nossa bandeira é essa. Isso vai ajudar. Porque quem crê nessa verdade, vai ficar com essa verdade. Quem não crê nessa verdade, vai buscar outra verdade. Mas não fica aqui. Manter a verdade implica em abrir mão de pensamentos pessoais. Implica estar pronto para ouvir. Implica em ser sábio para falar e, principalmente, em ser tardio em se irar. Porque, às vezes, em nome da verdade, a gente atropela como um rolo compressor o irmão. Às vezes, em nome de Jesus, a gente faz coisas que Jesus nunca mandou fazer e nunca mandaria a gente fazer. Manter a verdade implica em abrir mão de pensamentos pessoais. Nós não podemos canibalizar os nossos irmãos. Aliás, isso é uma coisa histórica entre os fundamentalistas. A gente canibaliza os da nossa própria espécie. Por falta de amor. Por falta de sabedoria. A gente passa por cima do outro. Isso é muito sério, irmãos. Porque na América do Norte, e os irmãos norte-americanos que aqui estão sabem disso, muitas vezes nosso grupo se dividiu. E não foi por questões doutrinárias, mas por questões pessoais, por orgulho, por prepotência, por vaidade, por não querer se submeter ao outro. É preferível dividir e ficar menor, e ficar mais fraco, e criar o próprio reino. A minha igreja fica aqui. E quando vai se investigar com cautela, a questão não é doutrina, a questão é carnalidade. Manter a verdade implica em abrir mão de pensamentos pessoais, de pontos de vista pessoais. Manter a verdade é prestar contas àqueles com quem nos propusemos a andar. Como andarão 2 juntos? Nós precisamos entender esse princípio da independência das igrejas. Nós somos independentes, somos igrejas locais e autônomas. Mas, irmãos, nós andamos juntos. Nós somos um grupo. Nós não somos independentes para pecar. Nós não somos independentes para fazer o que achamos que tem que ser feito. Então fica sozinho. Nós somos um grupo e temos satisfações a dar uns aos outros, em nome de Jesus. Atos 9:31 diz que as igrejas na Judéia, na Samaria, na Galiléia tinham paz. Tinham harmonia entre si. Vejam, igrejas locais, em regiões muito bem determinadas, andavam juntas, tinham paz. E eram edificadas, elas cresciam, eram edificadas no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A nossa independência como igrejas locais tem que ser responsável. Nós não podemos ser uma coxa de retalhos. Nós não podemos. Não é possível que uma igreja batista bíblica tenha uma mesa com óleos e tenha unção com óleo lá. Não é possível.
possível que uma igreja batista bíblica tenha mais identificação com doutrinas reformadas do que bíblica. Não é possível. Nós precisamos definir quem nós somos. E precisamos prestar conta dos nossos caminhos para quem anda junto com a gente. E eu digo isso em nome de Jesus. Nós somos uma comunhão de igrejas. Me lembro do último congresso que houve aqui em Curitiba. Eu creio que foi em 1996, pastor Marcos. 98? 98. Eu me lembro do pastor Gerson Rocha, numa reunião com os pastores, eu não lembro se era assembleia, mas eu lembro que estavam os pastores, ele ao lado do pastor José Infante, lembro dos dois usando um chapéuzinho, lembro disso claramente, pastor Infante. Um ao lado do outro. Às vezes eu estou do lado do pastor José, eu me lembro do senhor e do pastor Gerson Rocha, desculpem a comparação, porque está muito acima, mas eu me lembro. E o pastor Gerson dizendo, nós somos uma comunhão de igrejas. Nós não somos igrejas da comunhão, nós somos uma comunhão de igrejas. Então nós temos um DNA, nós temos uma história, nós temos princípios de fé, nós temos doutrina, nós temos aquilo que nos diferencia das demais. Então, esse congresso tem que servir para nós avaliarmos essa questão do 100% bíblico. Se nós não estamos experimentando uma saúde imaginária. É a frase de Søren Kierkegaard. Da mesma forma como existem doenças imaginárias, existem também saúdes imaginárias. Nós temos que nos avaliar para ver se estamos no caminho certo. E se estivermos no caminho certo juntos, ninguém segura esse movimento no Brasil e no mundo. Eu quero concluir e lhes dizer novamente, se a verdade não for o ponto de convergência da gente, toda comunhão é inútil. Nós vamos perder o nosso tempo. Toda comunhão é absolutamente impertinente. Nós estamos vivendo em dias semelhantes ao início do século XX. A mesma relativização, o mesmo secularismo invadindo o povo de Deus. Mas é na verdade que nós vamos prevalecer. É em Cristo que nós vamos prevalecer. E é isso que definirá o estarmos na verdade. Definirá quem realmente nós somos e aonde nós vamos chegar. Compra a verdade, povo batista bíblico, paga o preço. Não a venda. Mantenha-se com ela. Porque nada podemos contra a verdade. Mas certamente prevaleceremos a favor da verdade. Vamos orar. Nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Em temor e tremor, eu peço pelo nosso povo, por esse povo batista bíblico. Nós entendemos que há filhos teus em outros arraiais. Nós não negamos isso. Que há outros com coração fazendo a tua obra. Mas o nosso clamor é pela nossa gente agora. E pedimos a tua misericórdia sobre nós. E que o Senhor nos ajude. E que, meu Pai, desse congresso, não se suscite contenda, mas que se desperte a reflexão. Que se desperte o pensamento em torno de si, olhando para aqueles que andam ao nosso lado. E que, meu Pai, possamos tomar decisões que agradem o Senhor.
Que seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.